pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Teixeira, sou diretor da CHT Info e também faço parte desse belo movimento que é o Não Temixa, né? Com ele nós vamos trazer de diversos profissionais algumas dicas ou orientações de como a gente consegue se recuperar, né? Ou recuperar nossas empresas a partir desse momento aí tão delicado que o nosso estado está passando, né? Nossa empresa, como é da área de tecnologia, a gente vai trazer algumas questões, né, relacionadas à recuperação, né? Muitas empresas foram afetadas, né? Hoje, né, todas as empresas praticamente utilizam ou necessitam da tecnologia de alguma forma, né, para poderem, né, trabalhar, os profissionais exercerem as suas profissões, né? E muitas empresas foram impactadas, seja diretamente ou indiretamente, né? Muitas delas tiveram as suas sedes tomadas pela água, né, inundados, equipamentos foram perdidos, né, e nisso é um ponto muito delicado para a recuperação. Não apenas a parte estrutural a ser recuperada, os dados são fundamentais para as empresas poderem retomar os seus negócios, né? E uma solução de backup, né, como eu já venho falado isso em muitos outros vídeos, né, em outros canais, o backup de dados ele é fundamental para você proteger os dados da sua empresa. E você ter uma estrutura de backup muito bem estruturada e muito bem alinhada aos riscos, né, que podem surgir na sua empresa, você ter isso muito bem estrategicamente desenhado para que você consiga se recuperar num tempo hábil e você perca o mínimo possível de informação é essencial. Aquela questão antiga de você fazer backup em discos, CDs ou HDs externos, né, isso vem se mostrando nos últimos anos que não é tão eficiente. Tá? Visto uma catástrofe física, por exemplo, como o que aconteceu em muitas empresas acabaram sendo afetadas, né, você vai perder o seu equipamento principal, o seu servidor, e se você deixar isso dentro da mesma estrutura, dentro do seu mesmo ambiente, tá, você vai acabar perdendo a sua unidade de backup também. Tá? Esse é um dos riscos, né, que se considera quando vai ser implantada uma solução de backup. O que é mais utilizado hoje, está muito comum, né, desde a pandemia, se evidenciou muito mais isso, é ter soluções de backup fora da sede da empresa, que a nuvem hoje está muito popular. Então, uma solução de backup em nuvem, tá, ela se mostra hoje muito eficiente para esses cenários onde pode ocorrer um impacto físico na empresa. Não apenas inundações, outros tipos de incidentes físicos, diversos incidentes físicos que possam acontecer que comprometa a sua estrutura local, interna, né? Com um backup cloud, você tem os seus dados então fora e isso vai te permitir uma fácil recuperação. E dos diversos formatos que tem de você fazer o backup fora da empresa, se você não contratar um serviço de cloud, por exemplo, né, muitas empresas utilizam uma filial ou contratam uma empresa da região ou nacional, né, onde tem a sua estrutura que ela possa disponibilizar um backup, né, dentro do seu ambiente. Isso também estaria fora da empresa, né, e isso permite, né, que você, caso tenha algum problema físico dentro da empresa, você tenha então seus dados em um outro local. Tá? Isso tem ajudado muito também nesses cenários. Uma dica que nós sempre passamos também na hora de fazer ou executar um backup, né? É você considerar sempre três fatores. A gente fala dos 3, 2, 1. Né? Tenha ao menos 3 cópias das informações. Né? Você vai ter a sua cópia original mais 2 cópias. Tá? Sempre em 2 locais diferentes. Tá? Tenha um então no seu ambiente físico e um terceiro local. Um deles, ao menos, deve ser fora do ambiente da empresa. Tá? Então essas dicas que nós já praticamos e orientamos muitos clientes nesse sentido já inclui justamente em você ter os seus dados em outros locais separados, seguros, obviamente, né, em locais protegidos, né, para que no caso de um incidente você consiga então acessá-lo, né, e resgatá-lo. Tá? Os serviços de nuvem existem diversos hoje disponíveis, né? As empresas podem contratar diretamente algum serviço. Tá? Muitas vezes depende de algum conhecimento técnico para fazer a instalação e configuração ou implantação desses serviços. Tá? É muito importante ter um profissional de tecnologia especializado na área de segurança para poder te orientar qual, né, é a melhor solução e a que melhor se enquadra ao seu cenário, né, à sua empresa.
E outro fator muito importante que a gente sempre precisa analisar antes de implantar uma solução de backup. O foco do backup é proteção, como a gente mencionou. Ele é uma ação preventiva, né? Então você tem que considerar dois pontos importantes. Um é o tempo objetivo de recuperação, que a gente chama de RTO, e o ponto objetivo de recuperação. Tá? Esses dois fatores são muito importantes na hora que você vai implantar uma solução de backup. O ponto objetivo, ele é exatamente o quanto de informações é possível eu perder em caso de um incidente. Tá? Isso vai estar direcionado diretamente na frequência de backups que eu executo. Então, se eu executar o backup uma vez por dia, na pior das hipóteses, eu vou perder um dia, né, de informações. Se eu fizer backup de dados uma vez por mês, eu posso perder, na pior das hipóteses, até 30 dias, né, ou quase 30 dias de informações. Isso é um fator importantíssimo a ser considerado. Na minha empresa, eu posso perder 30 dias de dados caso aconteça algum incidente. Tá? Então, esse é o fator, esse é a pergunta-chave na hora que você vai criar as suas rotinas de backup, o tempo que eu vou fazer aquela execução. Tá? E o tempo objetivo de recuperação. Esse tempo, aconteceu um incidente, eu tive um problema, eu preciso ter acesso aos meus dados, eu preciso voltar essas informações para minha empresa para a gente voltar a trabalhar. Quanto tempo demora para mim pegar essas informações de volta, baixar da nuvem, buscar em algum outro data center, né, e colocar a minha empresa, né, novamente no ar para poder trabalhar, produzir, continuar as operações. Tá? Então, se você tem um tempo ali de 5, 6 horas, 2 dias, uma semana, né, isso é um fator importantíssimo a ser considerado também. Né? As soluções de nuvem, como eu mencionei, elas são hoje amplamente utilizadas, porque elas ficam fora da empresa, né? As informações são armazenadas, né, criptografadas, ninguém tem acesso à informação a não ser, né, a empresa a qual está executando, né, está acompanhando ou fazendo essa rotina, né, e isso te mantém os dados, então, seguros, né, mas porém ele tem a questão do tempo que você vai levar para baixar as informações. Conforme o volume de dados que você tem, se ele é muito grande, né, então você vai ter que fazer o download de todas aquelas informações novamente para poder reimplantar no sistema. Então, esse também é um ponto que a gente sempre considera. Tá? E um outro item também que as empresas mais renomadas hoje, que mais oferecem soluções de backup, sempre entregam, que são os serviços de DR, que é justamente o Disaster Recovery. Tá? Ele é uma solução que, quando acontece algum problema, vou fazer bem resumidamente, tá? Quando acontecer um problema físico e você tem uma solução de DR implantada, a própria unidade de backup, onde é armazenado os seus dados na nuvem, você pode rodar por um tempo, né, aí é questão de custo, né, por um X período de tempo o servidor lá na unidade de backup. Tá? Então, se você teve um impacto local no seu ambiente, né, você ativa a solução de DR, tá, e o seu servidor vai estar rodando lá na nuvem. Então, você vai conectar os equipamentos, os computadores, os seus dispositivos diretamente nessa unidade, então, de recuperação, onde você vai conseguir trabalhar, né, continuar a sua rotina de trabalho, né, até restabelecer a sua estrutura interna novamente. Então, pessoal, essas são algumas dicas, né, relativamente básicas, né, sobre backup, né, sobre a proteção dos seus dados, né, e as cópias de segurança. Eu espero, né, que eu tenha conseguido ajudar vocês a ter muitos outros conteúdos aí riquíssimos, tanto da área de tecnologia, jurídico, financeiro, pessoal. Tá? Então acompanhem a 3C, né? Curte, comenta e compartilha os nossos vídeos. Tá? E vai ter muito conteúdo novo aí e bacana nos próximos dias. Tá? Fiquem bem, pessoal. Até mais.